Senhoras e senhores, vídeo 122 do canal. Estamos voltando depois de uma breve parada aí na primeira semana do ano. Recarregar as baterias, ficar um pouco mais de boa, embora minha rotina não esteja tão agitada, mas é sempre bom você não ter muitas rotinas para aí depois voltar e pegar de maneira mais padrão, né? Mais corriqueira, mais dentro do dia a dia, repetir as ações. Então, vamos começar, primeira segunda-feira útil do ano, né? Já que dia primeiro foi feriado, então vamos começar esta primeira gravação efetiva de maneira mais agora sequencial de 2024 com o primeiro capítulo do livro de Juízes, o sétimo, da Bíblia. Então, vamos para Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele. Bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu. Porém, eles os perseguiram e, prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e, tomando-a, passaram-na ao fio da espada e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Negebe e na Baixada. Então partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Kiriate Arba, e bateu Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que se chamava outrora Kiriate Sefer. Disse então Caleb: a quem atacar Kiriate Sefer e ao tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, e esse lhe deu sua filha Axar por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou: que é que tens? Ela lhe respondeu: dá-me um presente. Porquanto me deste uma terra no Negebe, dá-me fontes da água. Deu-lhe, pois, Caleb as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram habitar com o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus que habitavam em Zefate, e destruíram totalmente. E chamou-se o nome desta cidade Orma. Judá tomou também a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, contra os respectivos territórios, com seus respectivos territórios, perdão. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Caleb, que dali expulsou os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Também os da casa de José subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e fora outrora o nome desta cidade Luz. E, vendo os espias a um homem que saía da cidade, disseram-lhe: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrou-lhes, pois, a entrada da cidade, a qual eles feriram ao fio da espada. Porém, deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Então o homem se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e pôs-lhe o nome de Luz. Este é seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas vilas, nem os de Taanac e sua Virael, os levitas dessas cidades, os de Ibleão e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas. Porém, os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer. E também Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando no meio dele, e foram sujeitos a trabalhos forçados. Também Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Aczib, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reob. Porém, os azeritas ficaram habitando no meio dos cananeus e os habitantes da terra, porquanto não os expulsaram. Também Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Zeanat.
mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan até a região montanhosa, pois não lhes permitiram descer ao vale. Os amorreus quiseram também habitar no monte Heres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, prevaleceu a mão da casa de José, de modo que eles ficaram sujeitos a trabalhos forçados. E foi o termo dos amorreus desde a subida a Acrabim, desde Sela e dali para cima. Então, aqui mais uma questão de posses e terras, mais uma passagem em relação à sucessão de Josué, especificamente Judá, uma primeira pessoa próxima de Deus, mas não necessariamente um novo mensageiro, e se isso vai acontecer. E nas questões de posse, de terras, de ajudas, algumas pessoas já vendo o nome de Deus propagar, então sendo tementes, querendo estar ao lado de Israel, outros já querendo tirar Israel das terras. Então, guerras acontecendo como em qualquer outro tipo de literatura e histórias de povos, seja mais ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste do mundo, tudo muito parecido, Então vamos para o capítulo 2 do livro de Juízes. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe para a terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse: Nunca violarei o meu pacto convosco. E, quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz, por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda a geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e servindo aos Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos juízes, pois se prostituíram após os outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor. Não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais dos seus pais, ainda após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse: Porquanto esta nação violou meu pacto que estabeleci com seus pais, não dou ouvido à minha voz, e eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que por elas ponha à prova de Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, com seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar naquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então aqui, o povo de Israel traindo Deus, indo para com outros deuses, como ele mesmo achava que iria acontecer, e Deus mandando a sua ira de volta para o povo de Israel, fazendo com que eles tivessem maldições e problemas. Como ele mesmo ia dizer: estando comigo, tudo dará certo; não estando comigo, maldições cairão sobre vocês. Continuando, Juízes capítulo 3.
Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, deixou ficar, a fim de pôr eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel, entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor Deus, seu Deus, e servindo aos Baalins e às Azerotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, que os livrou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra teve sossego por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, por terem feito o que era mal aos seus olhos. Eglon, unindo a si os amonitas e os amalequitas, foi e feriu a Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E por seu intermédio os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e cingiu coxa direita por baixo das vestes, e levou aquela tributo rei de Moabe. Ora, Eglon era muito gordo. Quando Eude acabou de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Ele mesmo, porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra para dizer em segredo, ó rei. Disse o rei: Silêncio. E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, e que estava sentado a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho uma palavra da parte de Deus para dizer-te. Ao que o rei se levantou da sua cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e lhe cravou no ventre. O cabo também entrou após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, pois ele não tirou a espada do ventre. Então Eude, saindo ao pórtico, cerrou as portas do quarto e as trancou. Tendo eles saído, vieram os servos do rei, e olharam, e eis que as portas do quarto estavam trancadas. Disseram: Sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada do seu quarto. Assim esperaram até ficarem alarmados, mas ainda não abria as portas do quarto. Então, tomando a chave, abriram-na, e eis seu senhor estendido morto por terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens da escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel com ele à frente desceram das montanhas. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos dos vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixaram passar a nenhum deles. E naquela ocasião mataram os moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e ele também libertou a Israel. Então aqui no capítulo 3, né, temos pessoas, temos salvadores, né, e o principal sendo Eude, o libertador, né, mas o povo de Israel, a cada tanto tempo, novamente caindo em tentação e negando Deus, e Deus novamente sempre os colocando em situações de provação, e aí sempre eles clamando uma nova chance, ele dando uma nova chance e trazendo novas possibilidades para eles, e também, inclusive, né, períodos de tempo, numa primeira vez 40 anos, depois 80 anos, e agora uma nova quantidade de tempo que ainda vamos ver o que vai acontecer. Mas sempre esse vai e vem de tá tudo bem, não tá tudo bem, vamos adiante, né? Deus incomodado pela falta de devoção e
o seu povo caindo em tentação e colocando eles sempre em novas maldições, certo? Era isso que tínhamos para hoje, iniciando os trabalhos do ano de 2024 de maneira contínua. Então, quem puder, se inscreva, dê like e compartilhe o nosso vídeo, ok? Então, até o vídeo de amanhã.